Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? E que a paz de Jesus e do Divino Espírito Santo de Deus esteja em cada coração de vocês, né? Porque estando em cada coração, está também o lar de vocês. E eu quero, né, parabenizar todos vocês que estão me ligando, né, mandando mensagem de WhatsApp, no e-mail, dizendo que estão muito melhores somente vendo os meus vídeos e que estão aprendendo muito. E isso é muito bom, né, pessoal? Porque o que a gente fala aqui vem da espiritualidade, né? Eu procuro programar o que vem da espiritualidade para eu falar com vocês. E nesse vídeo de hoje, agradecendo a presença de vocês, né, a autorização que os mentores de vocês deram, né, e os meus, e todos os mentores da espiritualidade superior, que nos ajuda, né? A equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que quando a gente pede para a saúde de alguém, eles imediatamente vão ver o que está acontecendo dentro da medida do possível, né? Do resgate de cada um, porque nem sempre a gente consegue, né, tudo que a gente quer. Então é dentro, né, pessoal, da medida, né, paliativa do resgate de cada um. É sobre os corpos que nós vamos falar. Porque a grande maioria pensa que nós só temos esse corpo físico, né? A grande maioria que está encarnada aí, reencarnada, mais de 90%, né, vive uma vida, assim vamos dizer, só de passagem. Pensa que morreu, acabou. E não é isso, né? Para nós aqui do nosso canal, o nosso estudo, vocês veem que não é só isso, porque a grande maioria não vê, né, o mundo espiritual, não vê o mundo astral. Aí pensa, né, por quê? Por que não vê? Porque o nosso olho, ele é denso, né, nossos olhos, né, o nosso cérebro é denso, né, e toda a espiritualidade, nossos corpos sutis, eles ainda são considerados alguns densos, né, dentro do projeto espiritual do Criador para nós. E então, o que acontece? Esse tema, os corpos sutis, os chakras, que muitas pessoas não entendem ainda o que é, muitos fazem a análise radiestésica e espiritual comigo, mas ainda não entendem que nós temos, aí eu explico, né, que nós não temos só o corpo físico, que o corpo físico, ele apresenta as anomalias que já vêm do plano espiritual e que já vêm do plano astral, né, vem descendo as anomalias do plano espiritual, do plano astral, até chegar no físico, né, e que todas as doenças, elas são provenientes do mundo espiritual. Elas não ficam, elas não se apresentam, não se concretizam aqui no plano físico, as doenças, as enfermidades, ela vem do plano espiritual, passa para o astral, depois elas vêm para o físico, né? Vocês devem estar notando aqui, abrindo um parênteses, que a imagem está um pouco de lado, porque foi a posição que eu encontrei melhor para essa imagem do nosso vídeo de hoje. E esse vídeo que fala sobre os corpos, é uma questão que foi dita, né, escrita por Ataíde, né, o Ataíde Uzami, né, ele escreveu os 3 livros, como eu já coloquei aí, os 3 livros que ele escreveu num vídeo mais para trás, num desses últimos vídeos aí, eu coloquei, perguntaram quais os temas, quais os vídeos, né, que ele tinha escrito. Eu falei que ele desencarnou muito jovem. Aí, além daqueles 3 livros, né, o Ataíde, o Eric Ataíde Uzami, ele também fez uns escritos à parte, tá? E esses escritos à parte são muito bons. Uns estão no livro dos corpos, né? Os corpos espirituais que ele tem. Outros estão fora. Eu vou ler um pouco dos trechos e a gente vai falando. Mas é baseado nessa experiência que a gente tem, extrafísica, né? Porque eu olhar e ver um corpo sutil de alguém, ou se concentrar e ver o corpo sutil de alguém e colocar na análise aquilo, né? Médico convencional algum faria, né, pessoal? Vocês sabem disso. Um médico convencional, ele não tem a não ser que ele tenha uma visão extrafísica. Se ele tiver um médico que tenha uma visão extrafísica, é uma maravilha. Mas se ele não tiver, é ruim mesmo, né? Então ele tem que jogar só o quê? Os testes e exames clínicos, né, que se tem aí na medicina atual. Mas quem tem a visão extrafísica pode ver um ângulo mais avançado, né? Pode ver os outros corpos, como é o meu caso. E então
A gente, através da espiritualidade da radiestesia, a gente vê. Por isso a gente faz essas análises, que eu peço a vocês todos que tiverem com problemas, né? Que eu já falei, dor de cabeça, insônia, espanto noturno, né? Dores que não apresentam fundamento, já foram no médico e não apresentam fundamento, né? Nervosismo, ansiedade, depressão, né? Muito rancor, muito ódio, né? Melancolia, tristeza, vontade de sair do emprego, ou então perde o emprego assim, sem mais nem menos, né? Alguém não foi com a tua cara e você vai, já fica com aquela com aqueles sintomas, né? De depressão, de nervosismo, já fica angustiado e tudo. Então eu peço que vocês façam um esforço e façam essa análise para descobrir de onde está. De repente, vocês estão com chips implantados, né? De repente, vocês estão com alguma anomalia aí dos chakras e tudo mais. Compreende? Então, esse nosso vídeo de hoje é nesse texto, baseado nesse texto, que está a parte dos livros do Altair, né? Então, diz o seguinte: o homem é formado por vários corpos. É aquilo que eu estava falando no início aqui, né? Muitos pensam que nós só temos um corpo físico, mas na realidade nós temos exatamente os corpos mais principais, né, que são os sutis, porque é de lá que vem as enfermidades, que vem o nervosismo, vem isso tudo aqui que eu acabei de falar, né? Então, seguindo, no plano físico, nós possuímos um único corpo, né? E no plano astral, o corpo áurico, os corpos astrais primários, secundários e superior, bem como o outro, né, o ovo áurico. O corpo físico não possui chakras, mas depois nós vamos chegar aí o corpo físico não possui chakras, nesse tema aí. Talvez fique para o próximo vídeo, como nós vamos falar exatamente sobre os chakras, né? Porque eu gosto de colocar bem explicado para que as pessoas entendam claramente. Então, nós, além do corpo físico, nós temos os outros corpos, na verdade, né, e os sintomas que vêm provenientes das nossas anomalias aqui, né, vivendo no plano Terra. Então nós temos o corpo astral, que é um corpo que é, na verdade, a cópia, né, mais perfeita desse corpo físico, e temos os outros corpos, tá? Então, entre o corpo áurico e o ovo áurico, além dos corpos astrais, estão compreendidos vários estágios vibratórios ou defasagens de energia de cada um desses corpos. Então, a aura, ela não é um corpo, né? Como eu já expliquei em vários vídeos, né? Ela é, né, sintomas do nosso momento emocional. Eu gosto de explicar assim, para que seja mais bem entendido. Ela é a visão, a materialização das emoções daquele momento. Então, por isso, ela tem várias cores, várias tonalidades. E essas tonalidades, elas mudam conforme a variação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que nós estamos passando. Então, às vezes a aura está com uma cor na direção de um órgão, está com outra cor na direção de outro órgão. Por quê? Porque vai depender do que nós estamos passando naquele momento, tá bom? Então, o corpo físico possui um corpo elétrico e magnético, né? Ele é um corpo elétrico e magnético, que forma uma aura mais densa e transita nem astral e nem física, de aproximadamente 10 centímetros. Então, o corpo físico, ele é um corpo elétrico e magnético, né? Que possui essa aura mais densa, de mais ou menos 10 centímetros, às vezes 5 centímetros para dentro do corpo físico e 5 centímetros para fora, porque ela transita nem no astral e nem no físico, ela fica entre um e outro, né? De aproximadamente 10 centímetros. Esse corpo é fácil de ser visto, porque muitos devem se forçar a ver, né? E o que mais nitidamente demonstra o estado de saúde do indivíduo, é aquilo que eu estava falando agora. Se um órgão estiver doente, ela vai apresentar uma cor naquela direção. Se o outro órgão tiver com outra cor diferente ou igual, a outra vai apresentar esse quadro também aí, certo? Então, todo corpo possui um campo de energia, mesmo uma célula ou átomo. Então, cada célula ou átomo possui um campo de energia diferenciado um do outro.
Cada célula, quando danificada, com problemas ou enfermidades, não recebe seu fluxo de energia adequadamente. Isso se reflete no corpo áurico, que é formado pelos gastos de energias do conjunto de todas as células. Então, quando o fluxo de energia não está bom num determinado ponto do nosso corpo, a aura é que vai mostrar, né? Vai mostrar, porque ali está havendo o quê? Uma defasagem de energia naquele local. Ou seja, o fluxo não está entrando, né, adequadamente, está acontecendo o bloqueio de energia, né, ou os bloqueios de energia, quanto maior, pior, né, para o ser, porque vai ficar mais doente em vários órgãos, em vários locais, pelo quê? Pela falta de energia daquele local. Então o local fica defasado e fica bloqueado. E isso acontece nos canais, né? Ida, Pingala e Chuchuma, que é o canal central, e fica também bloqueando os canais, né? Os meridianos, né? Que são os canais de energia que percorrem o nosso corpo, usados em acupuntura, e que é por ali que os bloqueios acontecendo, a energia não passa. É como se fosse uma rua, uma avenida muito lotada de carros, que acontece o quê? O engarrafamento de veículos, né? Então os veículos não podem nem passar para a esquerda, nem para a direita, nem seguir em frente. Por quê? Porque está bloqueado, aquela avenida está bloqueada. A mesma coisa acontece com os canais meridianos, né? Acontece quando, o quê? Quando aquelas energias não conseguem passar. Então há a defasagem de energia, né? E há o bloqueio, consequentemente. Então, quando o fluxo de energia está baixo, ela é expelida em baixa frequência na cor avermelhada. Então, aonde tiver que se olha, né? Quem é clarividente, que eu olho a aura e tal, que a gente vê aquele fluxo de energia que bate ali, eu já sei que os canais e os meridianos estão bloqueados, né? Quando todos estão bloqueados, aí a situação se agrava. É isso que eu coloco nas análises, né? A análise tem lá a análise do canal, dos canais, dos meridianos também, tá? Nas análises que eu faço. Então é por ali que a gente vê onde estão os bloqueios. Que às vezes as pessoas sentem os sintomas, né? Ah, eu estou depressiva, eu estou só querendo cair de cama, eu não tenho vontade para nada, eu não tenho ânimo. Isso são bloqueios, só que tem que se descobrir onde estão esses bloqueios, né? Para poder tratar futuramente. Então, se determinada região do corpo está com algum problema de saúde, é porque possui baixo fluxo de energia celular. Como consequência, o corpo áurico apresentará a cor avermelhada na região afetada, como eu estava falando agora, né? Tal fato pode ocorrer do físico para o astral ou vice-versa. Ou seja, você se machuca, aquela energia fica condensada naquela localidade. Isso falando fisicamente, né? Porque é do físico para o astral ou vice-versa, ou seja, do astral para o físico. Então fica bloqueada a energia naquele local, porque você se machucou naquele local, um exemplo, feriu um braço, e aquela energia não passa para o astral. Não passando para o astral, você fica debilitado com o seu campo bioenergético, entenderam? E se você estiver muito nervosa por alguma notícia que te dão, por algum fato que aconteceu, perdeu o emprego e você não esperava, ou porque está acontecendo uma briga na família que você não esperava, aquilo ali vem do astral para o físico. Então o astral, o seu corpo astral ficou machucado. Machucado emocionalmente, vocês estão compreendendo? Então essa emoção machucou o corpo astral, aquela emoção fica bloqueada e o físico sente. Então, esses sentimentos, todas essas sensações, elas passam do físico para o astral, né? Ou vice-versa, do astral para o físico. Do físico é que você se machuca, né? Então, aquela energia bloqueia e o astral sente, né? Com as coisas acontecendo. E quando essas coisas acontecem emocionalmente, psiquicamente, né? Passa do astral para o físico, as emoções, e acaba surtindo um efeito negativo e até surgindo doenças futuras, né? Seguindo, quando se toma algum remédio ou se sofre algum ferimento, o processo de baixa energia, de energia celular, ocorre do físico para o astral. É isso que eu estava falando aqui. Toma um remédio, fica em depressão, toma remédio para dormir, não consegue dormir. Toda essa sensação, né? Toda essa sensação, ela fica gravada ali em você.
psiquicamente, é o que vai influir, tá? Quando absorvemos cargas negativas ou somos vampirizados energeticamente, há uma baixa energética no corpo astral, né? Que passa para o corpo físico, causando uma enfermidade qualquer. Então vocês vejam, muitas pessoas, quando eu faço análise, elas têm vampiros energéticos, tem vibriões psíquicos, tem as larvas cabales, tem íncubos e súcubos, né? Súcubos, que são as energias das larvas sexuais, né? Aparecem lacrais na casa, que significa que alguém ali está pensando muito ou vendo muito filme pornográfico, né? Ou pensando muito em sexo, usando muito da energia sexual. As larvas astrais se materializam em lacrais. Já fizemos vídeos para trás sobre isso, é só vocês procurarem. Aí que nós temos, né? Então aparecem baratas de vários tipos também tem, né? Essas cargas energéticas ruins, né? Aparecem aranhas, vocês tiram essas aranhas, né? E vão aparecendo pelos buraquinhos que vocês possam ter num piso, numa parede, vocês jogam aquela misturinha para neutralizar essas larvas, né? Para que elas não venham a apresentar e dar doença para vocês. Então, quando alguém está com vampiros energéticos, é porque a baixa energia, né, de vocês não está dando vazão para o corpo astral se alimentar. Então, está havendo uma baixa energia celular, tá bom? Vocês estão sendo vampirizados por alguma coisa, tá? Então, o processo de formação no corpo áurico, que é a aura, né, a partir do fluxo de energia celular, é o mesmo dos chakras, que se localizam nos órgãos ou plexos. O alto fluxo de energia na região cardíaca, por exemplo, formou o vórtice de energia que deu origem ao chakra cardíaco, né? Então, eu quero dizer a vocês que muitas pessoas neste momento estão passando por problemas sérios, né? Que eu tenho recebido muito essa semana pessoas que perderam os filhos, pessoas que perderam um parente ou amigo muito próximo, e o chakra cardíaco, ele fica muito debilitado, a energia dele fica muito baixa, né? O fluxo de energia passa quase que direto e não alimenta o chakra cardíaco, e ele fica debilitado, né? Vocês ficam o quê? Densificados, porque a dor dá muito forte, a dor como se fosse uma facada no meio do peito, ela vem lá de trás da ponta do chakra, da base do chakra cardíaco, né? Porque ele vem lá da coluna, ele joga para frente como se fosse um vórtice, um cone, e ele não tendo energia suficiente para correr da coluna para fora, dá aquela dor, né, nas costas que reflete na frente. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que estão passando por isso estão sentindo essa dor no meio do peito, uma dor fina, parecendo que estão enfiando uma faca ou uma lança no meio do peito. Essa dor é porque o chakra cardíaco está bloqueado, está com muitas energias densas e a carga energética celular está de baixa vibração. A energia boa não está conseguindo alcançar o chakra cardíaco, mas nós vamos falar mais sobre os chakras no próximo vídeo, que é vídeo só sobre chakras. Compreende que nós vamos falar mais também desses textos extras, né, que o Ataíde deixou, né? O Eric Ataíde Uzami, que ele deixou, basicamente, muitas informações dessas não estão nos livros dele, tá bom? Nós vamos falar isso mais para adiante, tá bom? Então, aqui também, só para finalizar, eu também separei aqui um pedacinho dizendo: quase todos os males provocados no astral por cargas negativas ou obsessores nossos atuantes atingem diretamente os corpos astrais primários, sem atingirem os corpos astrais secundários ou a aura. Então vocês vejam que quase todos os males, olha só, vou repetir, quase todos os males provocados no astral por cargas negativas, né? Que são todas essas cargas que vêm de pessoas negativas que chegam perto da gente e só se lamentam. Essas pessoas, vocês têm que se afastar dessas pessoas que só se lamentam, porque elas vêm com uma carga negativa muito séria, muito forte, né? E vai, consequentemente, atingir você, né? Ou então pessoas que estão com obsessores mais atuantes, eles ficam mais nesse corpo astral primário, porque é o corpo astral mais denso, ele é o mais agarrado no nosso duplo etérico, no nosso corpo físico, né? Porque nos corpos astrais mais superiores, eles não se dão conta, eles não ficam lá, tá? Eles não ficam lá, eles ficam mais
no astral primário, tá? O secundário e o superior, eles não ficam tanto, eles ficam mais no primário. Porque o primário é o corpo astral primário, ele é um corpo muito denso, praticamente é o fantasma que a gente vê. A gente não vê o fantasma quando a gente passa assim, eu vi um fantasma. O fantasma, na verdade, é o corpo astral de quem se foi. Ele é tão denso que ainda aparece com aquela imagem daquela pessoa que se foi, ainda não perdeu aquela forma da materialização da última reencarnação. Vocês estão compreendendo? Então ele é tão denso que ele fica, os obsessores se agarram nele para nos atingir. Então nós temos que ter, né, muito cuidado com isso, procurar fazer de qualquer forma o afastamento desses obsessores, porque eles estão nos vampirizando. Até as presenças espirituais influentes, que são diferentes de obsessores, que eu digo nas análises, né? Que você está com obsessor, você está com presença espiritual influente. Aí as pessoas me perguntam, mas a presença espiritual influente é a mesma coisa que obsessor? Não, no meu entender não é. Obsessor é um tipo de entidade e a presença espiritual influente é outro tipo de entidade. Porque os obsessores são aqueles espíritos, aquelas consciências na erraticidade, da ignorância, que vem através de magias, ou vem através de que gostaram de você, se agarraram em você. E a presença espiritual influente, normalmente, é alguém que se foi da família, um amigo, um parente, um amigo de trabalho, que se foi, e ele vem para perto de você, para sua casa, e fica transitando ali, achando que está te protegendo, ou mesmo pedindo socorro, e você não entende aquele socorro que aquela consciência está pedindo. Então é a presença espiritual que está influenciando, dando dor de cabeça, dando mal-estar, dando aflição, e você não entende por quê, né? Somente fazendo esse tipo de trabalho, procurando saber, porque normalmente ninguém faz essa diferença, né, de obsessor para a presença espiritual influente, que são outro tipos de consciências, né? Normalmente as pessoas não fazem. Os lugares que vão nas casas espíritas ou em algum lugar, eles não dizem, ó, vocês estão com obsessores, ou eles dizem assim, não, vocês estão com a presença espiritual influente, é alguém assim, 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 que precisa ser tratado, né, ser alimentado espiritualmente, né, para que caia na luz, né, para que venha a equipe espiritual e leve para socorrer. Não, eles não fazem essa diferença, né? Mas eu digo para a pessoa o que fazer. Mas eu digo isso na análise, né, pessoal? Eu digo isso fazendo análise, porque eu vou analisar a pessoa individualmente, né? Porque individualmente é que a gente sabe quem é a pessoa. Eu não sei, uma pessoa às vezes dá o nome e a data de nascimento, mas eu não sei se assim, sem me concentrar, eu não posso dizer, eu não sou assim uma irresponsável para dizer o que a pessoa tem. Se tem chips, tem magia, normalmente os chips vêm pelas magias, normalmente, né, 90% ou mais vêm pelas magias, né? Às vezes vem através de nós mesmos, né, que não nos alimentamos espiritualmente, porque se alimentar espiritualmente, os obsessores não vão ficar ali, e aquela equipe do astral inferior, né, as equipes das trevas, elas não vêm me fazer de cobaia, né, e implantar um chip para ficar treinando em mim, né, porque se você se alimentar espiritualmente, isso não vai acontecer. Se isso estiver acontecendo, é porque você não se alimentou o necessário espiritualmente. Então, quando dorme, fica pairando a 3 metros de altura, ou do lado do corpo físico, dormindo, literalmente, né? Então, é um espírito que não sai, não vai atrás de um progresso espiritual. Os mentores não conseguem chegar perto, porque é uma pessoa que não tem capacidade espiritual ainda, nem para fazer uma oração, nem para rezar um Pai Nosso quando dorme, para o anjo da guarda. Então, não tem proteção. É por isso que nós temos que ter proteção, rezar um Pai Nosso antes de dormir, pelo menos isso, para que não possamos servir de cobaia para os seres das trevas, que vêm tentar, às vezes, até nos fazer de cobaia, levar lá para os laboratórios deles, né? E fazerem o que quiser da gente, aí traz de volta. Quando a pessoa se acorda, a pessoa já não é mais a mesma, já está com um chip implantado, mas não foi obra de macumbaria alguma. Mas normalmente 90% vem da obra de macumbaria. Eu estou aqui explicando as duas faces, né, do chip implantado. Os chips vêm, às vezes, dessa forma que eu estou falando, pela falta de espiritualidade da própria pessoa, né? Eles usam a pessoa como cobaia, ou às vezes vem, né, de magias que alguém colocou, às vezes encantamentos fortes, que também tem uma diferença de magia para encantamento. Eu já expliquei também em vídeo isso, tá? E explico também, as análises têm isso explicando, tem isso escrito. E então é isso, pessoal.
Qualquer coisa, vocês, dúvida, né? Sobre este vídeo, vocês coloquem na descrição deste vídeo aqui. Eu vou dizer também uma coisa para vocês. Se vocês verem um vídeo antigo e vocês notarem que tem alguma pergunta, alguma dúvida no vídeo antigo para fazer, vocês façam sempre na descrição do vídeo atual, como este aqui agora. Por exemplo, eu vi um vídeo de 2016 da dona Sueli, mas eu fiquei com uma dúvida lá de um problema lá. Você pega e vem fazer a sua pergunta sempre no último vídeo. Ou seja, em 3 dias eu olho todas as questões que estão nesses vídeos atuais, os vídeos desta semana. Vocês podem fazer e as suas perguntas, que eu vou tentar, na medida do possível, tá? Resgatar essas perguntas, essas questões e responder na medida do possível. Se eu não souber, eu pergunto aos mentores, pergunto à espiritualidade, para que eles possam, né, nos ajudar naquela questão, naquelas dúvidas ali. Vocês estão entendendo? Se vocês verem um vídeo de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e tiver alguma dúvida lá de trás, vocês façam a pergunta sempre nos vídeos atuais, ou seja, dos vídeos daquela semana, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos, muita paz, muita saúde, muita proteção. E não se esqueçam de orar. Orar sempre por vocês e pela humanidade, que está precisando muito, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.